Gente, começando esse sermão, eu queria começar com duas perguntas, para a gente começar a fazer uma reflexão. Como é ruim, né? Esperar, Dani, por uma oportunidade e ela não chegar. É bem chato, né? Você espera por uma oportunidade de casar e parece que todo mundo casa, menos você. Mas antes de casar tem um noivado, antes do noivado tem um namoro. Como é ruim, né? Você esperar por uma oportunidade, porque você não quer qualquer nota. Terminologias de músico, né? Não, você quer uma pessoa de Deus, né? Como é ruim a gente esperar por uma porta de um grande emprego, né, mãe? E ela não chegar, né, Mari? Você espera por uma porta de emprego e ela não chega. Ou às vezes a gente espera por uma oportunidade de viajar. Eu era para ter viajado, né, tá? Era para a gente ter viajado de férias em 2020, não é isso? E aí fechou tudo. Eu estou com a viagem paga, mas não posso viajar. Em nome de Jesus, tomara que dê tempo ou melhor, tomara que a companhia não venha me dar calote. Oi? Nem entre em falência, em nome de Jesus. Nunca orei tanto por uma companhia como agora. Ou às vezes a gente fica esperando uma oportunidade de trabalhar na igreja. Às vezes você fala, cara, um pastor não me vê. Eu queria tanto trabalhar. Ou eu acho que eu poderia ser melhor reconhecido. Eu acho que todos nós já pensamos a respeito disso. Então, eu acredito que esperar por uma oportunidade e não vê-la chegar é um problema. Mas eu acho que a gente tem pelo menos eu acho, tá? Que existe um problema pior, é quando a oportunidade chega e a gente não está preparado. Eu não sei vocês, mas isso me dá muita raiva. Eu me lembro de uma vez que eu recebi um convite para participar de um almoço em Nova York, com pastores que sempre admirei. Gente, eu ia pedir dinheiro emprestado até para o Yuri, mas eu ia para Nova York. Pelo fato, era uma oportunidade ministerial, de crescimento. Eu ia ter contato com pastores que sempre admirei, sempre amei, que reconheço como os meus mentores. Só que aí veio o e-mail escrito o seguinte: não haverá tradução simultânea. Eu falei para a Tati, o que eu vou fazer lá? Passear em Nova York? Não que seja ruim. Mas não era o propósito da viagem. Ou seja, eu vi uma oportunidade passar, não pude ir, que eu não ia ficar de papagaio de pirata, né? Bye, hi, thank you, sorry, I don't speak English. Não, eu não ia ficar passando vergonha. O cara ia olhar para mim, mas o que você está fazendo aqui, brother? Pior, ia falar inglês. E eu não ia nem entender que ele estava tirando uma comigo ainda. Então, realmente, eu percebo que Deus, por muitas vezes, com intencionalidade alta da sua graça, Ele nos pega, Ele nos empurra, Ele nos agarra e nos leva a algumas oportunidades. Ele cria todo o cenário, mas a gente não está pronto. Quantas oportunidades Deus já deu para você, mas você não estava pronto. Seja através de um inglês, seja através de um espanhol, seja através de um estudo teológico. Ou às vezes aquela menina, estou profetizando na tua vida, tá, Dani? Ou aquela menina gata, né? Hipoteticamente, porque só existe uma gata, ok? Mas aquela menina, entendeu? Não acaba com o meu casamento, Dani. Mas aquela menina gata e tal. Aí ela fala assim, e aí, Dani,
Você trabalha onde, né? No caso, o Dani está trabalhando, graças a Deus. Ah, não, eu não estou trabalhando. Aí ela fala, não vou começar a namorar com um cara que não vai me levar nem no Cinemark. Né? Então, às vezes as oportunidades chegam e nós não estamos preparados para tal. Então, eu acho que isso às vezes machuca muito mais do que esperar por uma oportunidade. E pensando a respeito disso, de oportunidades que Deus muitas vezes nos dá, portas que se abrem, mas a gente não está muito preparado, né, para entrar. Eu quero ler com vocês um texto em Ezequiel, capítulo 47, versículos de 1 a 8. Ezequiel 47, versículos de 1 a 8. Ezequiel, capítulo 47, versículo de 1 a 8. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste. Para o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então me levou para fora e pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora até a porta extrema que dá ao leste. A água fluía do lado sul. Você só vai conseguir compreender esses versículos se você desenhar, que é realmente um quebra-cabeça. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e enquanto ia, mediu, em algumas Bíblias está como côvados, na minha Bíblia, na NVI, está como metros já, tá? Mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia no joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que chegava na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Como? Como? A nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no Mar Morto. E olha que coisa maravilhosa, gente. Quando deságua no Mar Morto, a água ali será saneada. Amém. Deus, obrigado por esse texto. Fala com a gente. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Por muitas vezes no ano passado, eu estive compartilhando com vocês a respeito do processo do exílio babilônico. Falei de Jeremias muitas vezes, falei de Abacuque, né, quando os babilônicos chegaram lá em Judá e levaram eles para a Babilônia. Ou seja, existem profetas na Bíblia que a gente conhece como profetas pré-exílio, existem profetas do exílio e existem profetas pós-exílio. Vou dar um exemplo, ok? Pré-exílio, Abacuque. Exílio, Ezequiel. Pós-exílio, Ageu, Zacarias. Então é muito importante nós entendermos que houveram, melhor dizendo, 3 escolas proféticas para cada um desses momentos, pré, no e pós. E o Ezequiel aqui, ele é um profeta do exílio. Detalhe, o Ezequiel era da linhagem levítica, ou seja, ele era um sacerdote. Só que detalhe, Sérgio, como ele praticamente, uma grande parte da teologia defende essa tese, praticamente ele nasceu na Babilônia.
Ele é um profeta que já nasceu na geração que está na Babilônia. Ele não conheceu, Diego, o templo. Como pode um sacerdote ser sacerdote sem templo? Então tudo que o Ezequiel ele aprendeu a respeito de intimidade com Deus foi sem templo. Ele não deixou de ser sacerdote, ele não deixou de ser profeta, não. Ele aproveitou todas as oportunidades de aprender com seus mestres. Ele passa na Babilônia junto com seus irmãos e irmãs um tempo de quarentena. Essa quarentena durou anos. Óbvio que Ezequiel não sobreviveu todos os anos. Ele praticamente nasce na Babilônia e morre na Babilônia. Mas ele não deixa de profetizar na Babilônia. Ele não deixa de frutificar na Babilônia. Ele não deixa de ser crente na Babilônia. A espiritualidade fora do templo não declina, só aumenta. Os anos se passam, o povo está de quarentena, e um dos simbolismos para explicar o motivo pelo qual Deus levou o povo para a Babilônia vem através de visões para Ezequiel, e uma dessas visões é essa que lemos. Ezequiel ele começa a ter uma visão vendo águas saírem do santuário de Deus. Águas que teoricamente tinham forças naturais. É um rio. Voltando um pouco, havia muitos dutos de água lá no templo de Jerusalém. Por quê? Tinha muito sangue. Muitos sacrifícios eram feitos. Então, existia todo um sistema para que aquele sangue que chegasse viesse a ser tirado por conta da água. Mas era uma água planejada para tal. Não havia um rio debaixo do templo. Mas o que o Ezequiel está vendo não é uma água parada. Não é uma água que colocaram. Mas é uma água que vinha do próprio Deus. Ele começa a ter essa visão, e essa água ela é tão poderosa, que essa água que sai debaixo do templo começa a virar um rio. E o anjo, tipificando Deus, é óbvio, diz: Ezequiel, entra. A Bíblia vem dizer que ele caminha 500 metros. Quando ele caminha 500 metros, a água está na canela. O que eu acho bonito é que o anjo não o obriga, o anjo o convida. Eu estou à porta e bato. Quem quiser. O anjo fala: vem mais. Ele caminha mais 500 metros, já são 1 quilômetro. Gente, estava falando com o Ferreira antes do culto começar. Andar na água, 500 metros é jogo duro. Depois você anda mais, aí já chega no joelho. Aí anda mais 500 metros, aí chega na lombar, chega na cintura. Aí quando ele atinge o nível de 2.000 metros para dentro, agora ele não consegue mais andar. Ele só consegue nadar. Era uma visão revelando a Ezequiel o interesse de Deus em levar, em conduzir o povo dele a níveis e a oportunidades que eles não conseguiam mais viver em Jerusalém. Exemplo, em resumo, eu estou trazendo vocês para cá, não é porque eu sou ruim, não. As garras da minha graça estão conduzindo vocês para cá. Porque em Jerusalém, mesmo com o templo, vocês estão superficiais.
Eu trago vocês para cá para provar que vocês não precisam do templo, vocês precisam de mim. Quando eu leio esse texto, eu aprendo muitas coisas, mas duas coisas em especial, eu aprendo que, para qualquer tipo de resultado sustentável na vida, não acontece e nunca acontecerá do dia para a noite, sempre será gradativo e deverá ter uma colaboração da nossa parte. Deus, Ele é soberano, Ele não é tirano. Você pode falar assim, mas Deus não faz tudo? Não. Então quer dizer então que o homem é que faz tudo? Não. Então o homem não faz tudo? Não. E aí que entra aquela briga eterna do calvinismo e arminianismo, é Deus que faz, o homem que se rende. Esses dias perguntaram para mim, pastor, quem você é, calvinista ou arminiano? Eu falei, meio mussarela, meio calabresa. Tem dias que eu acordo calvinista, tem dias que eu acordo arminiano, ou eu não posso. Quem paga as minhas contas? Quem baliza a minha fé? Essa briga, e eu respeito a briga, e a gente tem que brigar teologicamente, mas nunca trazer esse tipo de coisa para o púlpito, é muito bacana, porque é o seguinte, tem horas que, e ainda bem que Deus é soberano, mas tem horas que Ele diz, vem, eu não vou te empurrar, é você que precisa querer vir. Por isso que para mim, calvinismo e arminianismo são duas frentes maravilhosas, a gente aprende. Gente, eu tenho textos bíblicos para ser calvinista, eu tenho textos bíblicos para ser arminiano. Então essa é uma coisa que eu aprendo aqui, uma primeira lição é que resultados consistentes virão através de trajetos onde a gente escolhe. E a gente tem que aprender que as coisas na vida, elas sempre serão gradativas. Um dia 500, outro dia 1000. Não dá para você ser o melhor pregador do dia para a noite, não dá para você ser a melhor mãe do dia para a noite, não dá para você ser o melhor crente do dia para a noite. O lance é não atrofiar, é sempre continuar em direção àquele que te convida. Vinde a mim. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que Deus nos conduzirá a níveis de profundidade. Por favor, atenção. Deus nos conduzirá a níveis de profundidade de acordo com o que estamos preparados para tais oportunidades. Ou seja, não basta estarmos desejosos para as oportunidades, precisamos estar preparados. Percebam no texto que o anjo levou Ezequiel para as águas profundas, mas quem nadou? Foi o anjo ou foi Ezequiel? Passa desapercebido no texto. Ezequiel sabia nadar. Se Ezequiel não soubesse nadar, talvez ele não teria um nível de profundidade como o anjo o levou. E vocês acham que o verbo nadar aqui está à toa no texto? Se Ezequiel não soubesse nadar, a profundidade não seria uma bênção, seria um problema. Infelizmente, Deus não entrega algumas bênçãos para nós, porque a bênção pode se transformar num grande problema. Gente, com toda a tristeza no meu coração, tem gente que não vai poder nunca ganhar bem, porque se ele ganha bem, ele corre o risco de perder a fé. Por isso que o Davi fez aquela oração, Deus, sonda o meu coração, vê se há alguma coisa atrapalhada dentro de mim, para que aquilo que venha lá na frente não venha comprometer a minha relação contigo. Sabe aquelas bênçãos que muitas vezes nós pedimos, Henrique, e elas não vêm? Não é porque Deus não ouviu, é porque Ele ouviu até demais e enviou um livramento. A profundidade só foi boa para Ezequiel porque ele sabia nadar. Aí você pode perguntar, Rodrigo, ok, você está falando metaforicamente. Nadar aqui representa o quê? Eu falo.
lendo o texto, relendo o texto, nadar aqui representa o quanto estamos preparados para entrar pelas oportunidades que Deus abre diante de nós, ou seja, Deus terá o prazer de nos conduzir a níveis mais profundos, de acordo com o que estamos preparados a dar as braçadas. O quanto estamos preparados a atingir níveis que Ele quer nos levar. E me veio à mente 1 Coríntios, capítulo 10 e 13, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: Deus é fiel, e Ele não vai permitir que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Eu sempre li esse versículo naquela perspectiva que Deus não vai dar uma batalha que eu venha perder. Não, o Espírito Santo me fez pensar de uma outra forma. É que Deus só vai aumentar o nível das nossas batalhas de acordo com quanto desejamos elevar o nível das nossas vitórias. Porque tem crente que está sempre brigando a mesma batalha, não tem novas vitórias. É o crente que vive sendo provado, mas ele nunca é aprovado, porque ele não quer níveis novos, ele não quer estudar, ele não quer se capacitar, ele não quer evoluir. E aí assim, Deus não vai te colocar num mar com muita profundidade para você morrer lá. Isso me fez lembrar o conceito de insanidade que Albert Einstein um dia escreveu. Ele disse que insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Agora, olhando para esse texto de Ezequiel, nessa perspectiva, como a gente pode aprender a nadar? Nadar aqui significa a nossa proatividade de buscar conhecimento. Seja qual for a área de atuação que a gente deseja vencer, mas principalmente na vida espiritual. Eu estou aqui para falar de vida espiritual, vida emocional e vida física, mas vamos aqui focar na questão da vida espiritual, porque essa era a grande questão do povo de Israel na Babilônia. Não dá para desejarmos viver níveis mais profundos com Deus, se proporcionalmente não mergulharmos no estudo e na aplicação da palavra de Deus. Simbolicamente falando, espiritualidade sem conhecimento é você no alto mar sem ter capacidade de nadar. Eu conheço muitos irmãos do Reteté que conhecem de Bíblia. Mas eu também conheço muitos irmãos do Reteté que não sabem nada. E não é porque não tiveram oportunidade, porque a DAI fica dando curso de graça toda hora. Eu também conheço irmãos conservadores que vão para a igreja como se fosse um clube, mas você faz 3 perguntas para eles sobre a Bíblia e não sabem nada. Por isso que vai ficar sempre com água na canela. Por isso que sempre vai ficar com água nos joelhos. Por isso que sempre vai ficar com água na cintura, porque Deus é responsável. Se você não é responsável, Ele é. Ele vai te levar a níveis mais profundos, se você tiver a capacidade de estar preparado para. Muitos judeus souberam aproveitar a Babilônia. Muitos judeus souberam aproveitar a Babilônia. Dentre eles, Misael, Ananias, Azarias, o Daniel, o Jeremias. Nós temos muitos profetas que viveram também no processo de Babilônia. Mas infelizmente, quando eles saem de Jerusalém, Ferreira, e vão para a Babilônia, eles falam: cadê o templo? Cadê a igreja? Não tem, a gente vai ter que ressignificar. É aí que nascem as sinagogas. Ah não, sinagoga não. Tipo crente que gosta de igreja falando do culto online. Ah, não, eu até gosto do Soeiro, até vou com a cara do Ferreira, mas não, culto online não é para mim. É exatamente esse discurso que os judeus tiveram, alguns dos judeus tiveram na Babilônia. Ah não, culto sem templo não dá, culto sem sacrifício não dá, culto sem ver sangue não dá. O que aconteceu? Se declinaram, perderam oportunidades que Deus estava abrindo.
É exatamente o que tem acontecido em nosso tempo. Ou vocês acham que a gente, como pastores locais, não estamos recebendo ligações? Pastor, eu acho que ele está me assistindo agora. Ele diz assim: pastor, não que eu queira saber, mas a minha esposa e os meus filhos estão perguntando quando que a gente vai voltar. Aí ele deu uma risadinha, né? Eu falei: não sei. Aí carinhosamente ele falou assim: Rodrigo, tá difícil. Aí eu falei: ô X, doido para falar o nome dele. Ô X, tá difícil para mim também. Mas vamos aproveitar as oportunidades. E aí eu me lembrei de Colossenses capítulo 4, versículo 5. Porque se tem alguém que soube aproveitar oportunidades, Mari, foi o Paulo. O cara estava na prisão, pregava. O cara estava... Gente, eu vou pregar um dia esse texto. Você acredita que um dia deram uma sova em Paulo e ele se fez de morto? Um olho nu. Quando a galera foi embora, ele pulou, foi para outra cidade. Sabe, o Paulo é esse cara que... Assembleia de Deus fala cara, Paulo é um problema, mas vamos lá. O Paulo foi essa pessoa que... o que tem hoje? É culto online? Tô lá. É Zoom? Tô dentro. É oração ao meio-dia? Eu tô. O que tem para fazer? Porque o meu compromisso não é com o templo. O meu compromisso é aquele que joga água, com templo, sem templo. Ele é a água viva. Ele é a água que falou para a mulher samaritana: se você beber de mim, vai fluir coisas online, presencial, sinagoga, o que for. Olha só o que Paulo escreveu: aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Agora, quando eu ouço, pessoas dizendo: pastor, eu estou percebendo, assim como muitos judeus na Babilônia, pastor, eu estou percebendo, a minha espiritualidade está declinando, eu não tenho mais cultos, eu não tenho mais estudos, assim, no sentido de presencial. Pergunta é: eles estão declinando espiritualmente por falta de estudos ou cultos? Ou porque não estão sendo disciplinados em consumir o conteúdo que chega? Muitas igrejas estão fazendo trabalhos incríveis, e algumas a gente tenta imitar, outra a gente inventa, outra a gente cria. Mas assim, eu estava falando para a Tati, e tenho falado isso para a pastoral, para a liderança: nós somos uma igreja que nessa pandemia a gente vai focar na grama, não na cerca. Não é isso, Bonfá? A gente precisa focar na grama, porque assim, não dá para elevar a cerca, porque senão a gente vai elevar muito e não vai dar. Porque um clique tira você desse culto e vai para outra igreja, vai ser muito loucura. Ainda aqui, você entrou, a gente tranca. A gente tranca você aqui. Agora, você está na tua casa. Para você ver agora o Globo Esporte, o Esporte Espetacular, seja lá o que for, é 2. Se a criança gritar, pronto, você já perde. Eu sei das dificuldades. Eu também sou pai, Eu sei que não está fácil. Quando nós comemoramos aqui São Bernardo, o Ferreira pregou, todos os nossos irmãos e irmãs de São Bernardo estavam servindo. Ficar lá em casa, Rô, no sofá, não é fácil. Não é fácil. Então aqui não, mas é o que tem para hoje. Não tem templo? Vamos de sinagoga, tipificando os judeus. Não tem culto presencial? Vamos de online. Então eu fico imaginando, as pessoas estão declinando espiritualmente, ou estão, sabe, com aquela sensação de que, eu estou com saudade de Deus. Às vezes eu acho que as pessoas estão com saudade de Deus. Agora, será que não é uma falta de disciplina? Gente, a gente está fazendo alfa. Efésios.
Coríntios. Quem terminou Coríntios aí, faz um grito aí nesse chat aí. Cursos no college. Aí muitos não vão no college. Aí o college inventa de ir para todos, de quarta-feira. Aí, vamos orar? Vamos. Todo dia, 15 minutos. Gente, com todo o carinho do mundo. Se vocês forem intencionais em consumir o que está sendo colocado, vai ter saudade do templo, mas não vai ter saudade de Deus. O que para muitos a quarentena está sendo ruim, para muitos também a quarentena está sendo bom. Porque as pessoas estão falando para mim, pastor, eu estou participando de coisas hoje que eu não conseguiria participar e vir para a igreja. E uma dessas pessoas, eu poderia colocar algumas pessoas, mas uma dessas pessoas é a Thelma. A Thelma é uma dessas irmãs que representa culto, tá. College, tá. Oração, tá. Falar mal dos outros, ela não entra. Mas se é para consumir conteúdo, tá. E eu e a Tati estamos analisando alguns, e eu falei, Tati, vamos escolher alguém, porque eu falar é uma coisa. Então eu queria que vocês assistissem aí um pequeno testemunho da Thelma, que representa muitos que estão aproveitando ao máximo tudo que a gente está gerando. Graça e paz a todos, graça e paz, pastor Rodrigo, pastora Tati. Para quem não me conhece, meu nome é Thelma, eu faço parte da Ipiranga há 3 anos e sirvo no time de eventos, na hospitalidade e agora também no Ministério de Libras. Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês a minha experiência durante esta pandemia, durante esta quarentena que eu tenho tido com Deus. Eu tenho vivido um momento de aprendizado importantíssimo, muito significativo na minha vida. Eu não tenho como agradecer, eu não tenho palavras para agradecer tudo que eu aprendi durante essa quarentena. Foi um tempo difícil, um tempo desafiador, tempo de choro, mas foi também um tempo que Deus esteve comigo, e que eu conversei muito com Ele, e que eu tive um crescimento espiritual significativo maravilhoso. Antes eu fazia as coisas na igreja, fazia muita coisa na igreja. E eu achava que eu estava agradando o coração de Deus. Estava agradando, sim, ele é importante, mas eu estava faltando relacionamento. E eu aprendi também durante essa pandemia que se precisa ter um equilíbrio, né? E eu tive muitas respostas durante a pandemia. A igreja ela esteve ativa, mesmo estando com os portões fechados, o templo fechado, a igreja está viva, ela estava ativa. Então eu aproveitei, né, tudo que eu podia aproveitar, e estou aproveitando, porque talvez se eu tivesse presencialmente, eu não poderia estar todos os dias. E eu estou em casa, o alimento tem chegado, né? Deus tem oferecido alimento para nós. E basta a gente querer nos alimentar, né? Porque se a gente não se alimentar, a gente não tem nutriente, a gente não tem proteína, a gente não tem vitamina, a gente fica anêmico espiritualmente. E a palavra tem chegado aos nossos lares, o ensinamento tem chegado. E durante toda essa quarentena, eu fiz alfa, eu fiz os cursos de imersão, o vocacional para louvor e o de mulheres, curso de Efésios, devocionais domingo de manhã, os cultos online. Esse ano também estou acompanhando as orações todos os dias ao meio-dia. É um momento assim restaurador, é um momento que eu sinto algo aqui dentro e eu não consigo, em nenhuma oração, segurar as lágrimas, porque eu tenho sentido fortemente a presença de Deus comigo. Eu tenho participado das vigílias, né?
quando temos as vigílias de oração, tem sido uma bênção, os estudos. Então tudo que eu posso pegar e colocar na minha vida, eu tenho feito, tem sido uma bênção de Deus. Eu tenho passado por um momento assim de enfermidade, estou um pouco limitada a algumas coisas. Mas também, em todo esse tempo de pandemia, eu aprendi que eu podia ter o meu foco, um foco em Cristo, que eu podia estar em lugares altos, que eu podia ir além, mesmo assim que eu podia escolher se eu chorava porque eu estava doente com essa enfermidade, me abater, ou eu escolheria confiar. E eu escolhi confiar, eu escolhi descansar. Muitas respostas eu tenho recebido através de todos esses ensinamentos que a igreja dá e tem nos oferecido. Irmãos, eu quero convidar vocês também a viver essa experiência de estar mais perto de Deus. É uma frase que eu aprendi no curso de imersão para mulheres, que a minha vida ela possa ser vitrine da redenção de Cristo. E é isso que eu quero para mim. E eu sei que eu estou no caminho certo. Hoje eu leio livros, hoje eu estou lendo comecei a ler os evangelhos e já estou em Efésios e tem sido maravilhoso. Aprendi muito, 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 muito. Eu só tenho a agradecer a Deus, eu tenho a agradecer ao pastor Soeiro e à pastora Tati por toda essa dedicação, esse acolhimento. Eu tenho me sentido muito acolhida. Deus abençoe a vida de vocês, o sim de vocês. Eu quero dizer que eu nunca aprendi tanto como eu aprendi nesta pandemia. Como o alimento tem chegado na minha casa. E eu tenho certeza, eu estou nutrida, viu? Vitamina, estou tendo bastante. Deus abençoe vocês. Beijo. Que diremos, pois, estas coisas? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Sabe, se fizermos hoje uma autoavaliação, qual seria o nível da nossa espiritualidade? Vamos ser sinceros. Só um minutinho. Se fizermos uma autoavaliação, qual seria o nível da nossa espiritualidade? Como era antes da pandemia? Ou como está sendo na pandemia? Né? Faço outra pergunta. Será que essa pandemia não está mostrando para a gente que o que a gente falava que era falta de tempo sempre foi falta de prioridade? Outras perguntas. Qual tem sido a nossa espiritualidade? Como tem sido uma espiritualidade nível canela? Nível cintura, nível joelho, nível corpo inteiro? Deus, Ele só vai te convidar para níveis mais profundos se houver uma intencionalidade de profundeza um pouco maior em aprender a respeito da sua palavra. Outra pergunta. Quem tem sido responsável pelo teu estágio hoje? Deus, sendo que Ele está te convidando a sempre ir a lugares mais profundos, a igreja, que com todos os defeitos que temos, estamos aí nos virando no 30, 60, 90 para te dar conteúdo, ou nós mesmos? Será que a falta do templo vai fazer com que você tenha falta de Deus? Ezequiel, teoricamente, seria alguém do templo, mas nunca entrou num templo. Mas ainda assim nunca deixou de ter Deus. Vai passar, gente. Essa pandemia vai passar.
O templo vai chegar. Mas e quando chegar? A nossa espiritualidade vai ser qual nível? Canela, joelho, lombo? Será que vamos mostrar para Deus o quanto sabemos nadar? O quanto sabemos olhar para o Pentateuco e falar? Olhar para os livros proféticos e dizer... Olhar para os livros sapienciais e falar... Olhar para os evangélicos, para os proféticos. Tem crente que acha que profeta menor é porque era pequeno. Você acha que eu estou falando uma besteira? Coloca isso numa prova de teologia. E espere a resposta. Tem gente que não sabe o que é evangelhos. Tem gente que não sabe o que é evangelhos sinóticos. Tem gente que não sabe o que são cartas universais. Tem gente que não sabe o que são cartas paulinas e Ferreira. A gente não precisa ser teólogo para aprender isso. Mas ainda que não saiba, Adá está se esforçando para liberar em Deus esse fluxo de água, para jogar toda a sujeira que muitas vezes tem te bloqueado de ir mais além. Se esforce um pouco mais, Seja intencional um pouco mais. Seja disciplinado um pouco mais. E você vai perceber que não vai ser falta de tempo. Você vai reconhecer que foi falta de prioridade até ontem, porque a partir de agora, as prioridades de Deus serão as minhas prioridades. E eu vou para uma oração fazendo uma pergunta que a gente faz no college. Se Deus controlasse a sua agenda, como ela seria? Oremos. Pai de amor e bondade, precisamos do Teu rio. Senhor, precisamos de limpeza. Senhor, precisamos de hidratação. A começar de mim, a todos que estão me assistindo, a todos que estão aqui, seja online, presencial. Senhor, precisamos de limpeza, Deus. Agora nós prometemos andar bem. Porque se andarmos bem e nadarmos bem, o Senhor é o primeiro a nos levar para níveis cada vez maiores. Porque o nível do nosso comprometimento no estudo e na aplicação da Tua Palavra vai ditar o nível de profundidade que o Senhor quer nos levar. Eis-nos aqui. Não queremos lutar as mesmas lutas, queremos lutar novas lutas, porque queremos novas vitórias. Queremos crescer. Assim como Ezequiel cresceu em Ti sem o templo, assim como ele foi um levita sem um templo, assim como ele foi um sacerdote sem o templo, assim como ele foi um profeta sem um templo. Pode ter faltado o templo para Ezequiel, mas não faltou a Tua presença, não faltou a intencionalidade dele abrir os escritos, dele estudar, dele decorar a Torá, dele aprender com Moisés. Senhor, em nome de Jesus, que um rio de águas vivas brote dentro de nós, para a glória e honra do Teu nome. Eis-nos aqui, queremos ser mais intencionais, mais disciplinados. Teu é o reino, Tua é a glória, Teu é o louvor, para todos sempre. Se você pode, se coloque de pé aqui na igreja, e se você deseja, pega a tua família. Se você precisa de hidratação na tua alma, hidratação na tua família, se coloque de pé. E vamos cantar. Isso é o que preciso, ser imerso por Tua glória, liberado está. Sua unção vem transbordando em mim. E
Conhecereis a verdade, e a verdade te fará nadar, 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 nadar. Sim, eu vou mergulhar mais profundo em teu rio. Eu vou, sim, eu vou em tua presença até me. Fazia tempo que eu não ouvia vocês cantando, vai lá. Eu vou. Sim, eu vou mergulhar mais profundo em teu rio. Eu vou, sim, Nas garras da graça, Ele te conduzirá a níveis maiores, níveis maiores.
Senhor, em tua presença até me Olha só. Olha só. A Bíblia vem dizer que a salvação é individual. Se a salvação é individual, a restauração também é individual. O compromisso é individualizado. O benefício é coletivo. Mas o compromisso é individual. E aí você pode estar falando assim, pastor, tá bom, eu vou para esse nível e eu vou... Mas aí quando eu olho os meus pais, ou quando eu olho a minha família, não há frutos, não há nada. Como me manter bem se eles estão maus? Ei, é isso que você precisa entender. Se você se manter bem em Deus, eles serão beneficiados. O que está morto... Vamos ler o texto? O anjo me perguntou: Ezequiel, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. A tua ida é a tua individualidade. Quando você se compromete com a individualidade, olha o que vai acontecer. Me levou então agora de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores. Em cada lado do rio, ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce a Arabá, onde entra no Mar Morto. E quando deságua no Mar Morto, as águas do Mar Morto ganham saúde, vida, vida, vida. vou mergulhar mais. Ei, cuide da tua espiritualidade. Isso vai escoar para a tua família. Isso vai escoar para todas as áreas mortas. Ei, sabe por que o Mar Morto é morto? Porque ele só recebe, ele nunca deságua. Quer aprender a não ser uma pessoa morta em alguma área? Comece a servir na igreja. Comece a servir na família. Comece a servir no teu emprego. A vida que você está recebendo hoje, ela precisa ser escoada para todas as áreas da sua vida. Quando Ezequiel voltou, ele falou: eita, não está do jeito que deixei. Eu quero profetizar que você não vai sair desse culto do mesmo jeito que você entrou. E quando você se deparar, você vai começar a ver frutos, flores, ambientes áridos que sejam hidratados. Que haja hidratação na rede ministerial, que haja hidratação no college, que haja hidratação na escola bíblica, que haja hidratação na pastoral, que haja hidratação nos grupos de conexão, que haja hidratação nos encontros de quarta, que haja hidratação nos cultos de domingo, que haja hidratação todo dia, ao meio-dia, em oração, que haja hidratação, e essa hidratação vai escoar por todas as áreas mortas da nossa vida. Deus, que esse rio flua de nós, flua de nós, flua de nós. Se você deseja aceitar Jesus, ou se você deseja voltar para Ele, todos juntos, por favor, repitam essa oração. Digam: Senhor Jesus, eu te recebo como único, suficiente Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Com a minha boca confesso, com o meu coração acredito que Tu és o Filho de Deus, a água viva, a verdade que liberta. Amém, amém, amém. I
Louvado seja o nosso Deus. Que palavra maravilhosa do Senhor ao nosso coração. É isso aí, que você possa escolher, não reclamar da situação difícil que você está passando, mas que você possa escolher crescer frente a uma situação difícil. Eu queria compartilhar com vocês uma notícia que chegou aqui com a gente, pra gente, que as nossas crianças no Adai Kids, elas têm escolhido mergulhar mais profundo. 14 crianças aceitaram a Jesus hoje no Adai Kids. É isso, crianças na faixa etária de 10 a 12 anos. 10 dessas 14 são crianças de 10 a 12 anos, que têm escolhido mergulhar mais profundo na presença de Deus. É isso. Se você repetiu a oração junto com o nosso pastor, você está aceitando a Jesus, ou se você ainda deseja aceitar esse nosso Deus, mergulhar mais profundo na presença do nosso Deus, na sua tela neste momento está aparecendo um QR Code. Você pode aproximar o seu celular e estar conectado com a gente. Os nossos voluntários querem te receber, querem te ajudar, servir a você da melhor forma possível nessa nova jornada da caminhada cristã. Eu quero orar com todos vocês em agradecimento a Deus por este culto, por essa mensagem do Senhor aos nossos corações. Agradecer a todos vocês que estiveram conectados conosco e fizeram a melhor escolha da vida de vocês, estarem aí em aprendizado na mensagem do Senhor, na palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus. Obrigada porque nós temos escolhido, como igreja, como pessoas, temos escolhido, Senhor, não reclamar da situação, olhar, Senhor, para o copo e não ver ele vazio ou meio vazio, mas estamos olhando e vendo esse copo cheio. Estamos aproveitando as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Senhor, queremos mergulhar cada dia mais profundo na Tua presença, em conhecimento de Ti. Nos leva, Senhor, a níveis maiores com o Senhor, mas que para isso, Deus, nós precisamos dar o primeiro passo, estar, Senhor, aproveitando todas essas oportunidades. Nos dê, Senhor, uma semana de paz, de bênção para todos os Teus filhos e filhas, que o Senhor possa estar na casa, na Tua presença, nos lares de cada um, Senhor. Que o Senhor seja a cura para quem precisa, a paz para quem precisa, que o Senhor seja tudo para nós. É em Teu nome que nós pedimos e Te agradecemos. Amém e amém. Se você pode estender as suas mãos e vamos receber a bênção. Que o grande amor de Deus, a graça rica e salvadora do nosso Senhor Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos digam e escrevam amém. Que Deus te abençoe.